materialização se dá através da força nervosa do médium, aliada a recursos da natureza e a recursos de algum circunstante. Essa força é também conhecida como ectoplasma, substância ligeiramente vaporosa, esbranquiçada, que reveste o espírito e o torna materializado, algumas vezes dotada de luz própria. Francisco Peixoto Lins nasceu na cidade de Pacatuba, no Ceará, no dia 1º de fevereiro de 1905. Sua infância cheia de dificuldades foi garantida por seus tios, pois sua mãe desencarnou muito cedo. Em 1915, deixou Pacatuba e foi para Fortaleza. Aos 14 anos, partiu para o Amazonas, onde permaneceu por 6 meses trabalhando nos seringais. Nesta época, Peixotinho foi acometido de dura obsessão. Sofreu uma paralisia nas pernas sem explicação e ataques de letargia, morte aparente, tendo sido salvo por seu pai de ser enterrado vivo. Sua mediunidade foi se definindo e espíritos obsessores o influenciavam. Em 1921, começou a receber ajuda espírita através do Major Viana de Carvalho, na ocasião, presidente da Federação Espírita do Ceará e um dos maiores e mais brilhantes oradores espíritas de todos os tempos. Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1924, ingressando no Exército com o apoio de seu irmão Raimundo Peixoto, conhecido como Peixotão. Inicia-se uma série de fatos relevantes para a vida e a missão de Peixotinho. O casamento com Dona Benedita Muniz Vieira, Dona Baby, o nascimento dos filhos Gilbert, Araci, que veio a desencarnar com 1 ano de idade, Iraci, Joana, Ceila, Alcione, Nina e Marilza. E a eclosão da mediunidade de efeitos físicos com ênfase para a ectoplasmia. Realizamos uma série de entrevistas colhendo depoimentos que comprovam a importância de Peixotinho para a divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Para conversarmos sobre a vida e a obra de Peixotinho, nós trouxemos o historiador e genro do médium, o professor Humberto Vasconcelos. Professor, fale-nos um pouquinho sobre o homem Peixotinho. Ele, depois de vir para o Rio de Janeiro, ele acabou casando-se, não é verdade? Teve muitos filhos. Fale-nos um pouco desse período. Do ponto de vista pessoal, ele aproveitou a sua experiência na Terra, que inclusive foi bastante difícil, marcada por sofrimentos, marcada por sacrifícios de ordem material realmente muito sérios. E ele tinha um problema orgânico, ele tinha uma bronquite asmática muito forte, asmática que o acompanhou, né? E que inclusive, né, foi responsável pela sua desencarnação ainda numa idade em que nós nos encontramos em plena atividade física. Ele morreu aos 60 anos de idade. Agora, professor, ele teve um período no qual ele foi fundando algumas instituições espíritas, não é? Assim. Veja bem, ele veio exatamente para o Rio, fixou-se em Niterói e aí sim, em Macaé, ele realmente passa cerca de 14, 15 anos em Macaé e constrói a sua família. Ele casou-se em Macaé. Encontra Baby, não é? Que foi realmente o seu anjo tutelar, vamos dizer assim, do ponto de vista de apoio material, né? E a mãe dos seus 9 filhos. E foi em Macaé, exatamente, que os fenômenos começaram a ocorrer de maneira formal, não é? A partir daí, realmente, nós tivemos, vamos dizer, uma trajetória ascendente desses fenômenos, não é? Que teve a sua fase de Macaé, exatamente no Grupo Espírita Pedro, que foi o primeiro grupo fundado por ele e por contemporâneos, né? E depois veio para o Rio de Janeiro, aí foi a fase do Grupo Espírita André Luiz, que ainda hoje existe, né? E por fim, em Campos, onde ele também fundou o Grupo Espírita Araci, que ainda hoje existe naquela cidade.
Grupo Espírita Pedro, ainda hoje, eu costumo dizer que ele é a porta de entrada para o movimento espírita da nossa cidade. Quer dizer, em geral, as pessoas quando chegam na cidade, Macaé é uma cidade de um aporte muito grande de pessoas que vêm de fora, as pessoas normalmente buscam o Grupo Espírita Pedro. E o Grupo Espírita Pedro, além disso, ele é um dos elementos basilares na construção dos outros grupos, porque grande parte dos nossos grupos surgiram a partir dos movimentos dentro do Grupo Espírita Pedro. A própria União Espírita, ela tem essa origem. O Grupo Espírita Pedro, ele foi inaugurado no dia 22 de junho de 1930. Portanto, estamos nos 75 anos, né? Entrando agora. Nós não somos de Macaé e temos algumas informações, sabendo que os fundadores, que é o Antônio Ferreira, nosso irmão Antônio Ferreira, o Peixotão, que muita gente confunde pensando que é o Peixotinho na época, que era parente do Peixotinho, e o seu Pierre, que é essa figura muito marcante no espiritismo em Macaé. Já está com 94 anos de idade. Então, como o Peixotinho nessa ocasião não era nem espírita, então não se falava nele. Anos depois é que surgiu, então, o Peixotinho com a mediunidade bem acentuada e, pelo que a gente ouviu dizer, foi o seu Pierre quem desenvolveu ou quem ajudou a educar essa mediunidade de Peixotinho. Então, numa das reuniões, depois do meu tratamento, ainda estava fazendo tratamento, Peixotinho me deu um retrato de Sheila e falou antes da reunião: Zaire, você bota o retrato de Sheila perto de mim com uma caneta que ela fará uma dedicatória para você. Aí, na hora que eu estava sendo beneficiada, ela falou assim: ó, o retrato eu vou levar para o nosso lar e devolverei na primeira oportunidade. Quando terminou a reunião, realmente o retrato não estava. Aí passaram 6 meses, nada de Peixotinho fazer reunião em Macaé. Aí houve uma necessidade de vir a fazer uma reunião aqui, um problema lá em Campos, uma orientação. E veio fazer essa reunião para tirar essa orientação num dia fora de tratamento, era numa segunda-feira. E eu fiz parte dessa reunião. Então, na hora da reunião, a Nina Aroeira se materializa e me entrega a dedicatória. Apareceu os espíritas, né? Doutor Júlio, esse Bezerra, Garcês, tudo apareceram perto da gente. Eles faziam os tratamentos, né? Aí chegava perto dele lá e depois vinha perto de mim, conversava comigo. Aí tirava o que eles queriam, né? Aí levava para os doentes, né? É assim foi. Eu conheci o Peixotinho aqui no Grupo Espírita Pedro. E fizemos esse conhecimento. Depois, durante uma época em que ele estava realizando reuniões de efeitos físicos aqui em Macaé, reuniões de tratamento, eu então pedi para que a minha filha fosse beneficiada numa dessas reuniões, porque eu já havia há 1 ano fazendo tratamento dela com o médico, o Dr. Moacir Santos, e ele não conseguia curá-la, um problema que ela estava com o intestino. E eu então pedi ao Peixotinho que ela viesse à reunião. Ela veio. Numa primeira reunião, a Sheila se materializou, veio, ela estava numa cama, a Sheila ficou assim ao lado, trouxe um aparelho pequenininho, parecendo um rádio, ainda brincou com ela, disse assim: você enxergou muito, porque ela era míope, usava óculos, você enxergou muito na outra encarnação, por isso que nessa você veio desde pequena já usando óculos. E ela, com esse aparelho que ela trouxe, ela fazia umas aplicações na barriguinha da menina. Antes ela mandou que eu suspendesse a roupinha da menina. Eu suspendi, ela começou a fazer umas aplicações na barriguinha da menina. Fez nesse sábado, no outro sábado fez novamente as mesmas aplicações, e a menina, que já estava doente há 1 ano com tratamento médico, ficou completamente curada numa reunião de tratamento realizada pelo Peixotinho. No município do Rio de Janeiro, Peixotinho teve participação direta na fundação do Grupo Espírita André Luiz, onde foram realizadas várias reuniões de curas e materializações que permitiram a criação de um acervo que permanece até hoje em exposição na sede do grupo, no bairro Maracanã.
Nós temos aqui conosco várias peças do Museu André Luiz. Dona Maria Luísa, mostre-nos, por favor, falando assim de cada uma. São materializações em parafina, moldes, não é? São moldes que foram feitos dentro das reuniões de materialização. Então nós temos aqui essa peça maior, que são duas mãos entrelaçadas, do José Grosso e do Moisés Donec, sendo que a de baixo é que é a do Zé Grosso. E foram feitas em 26/12 de 1947. Essas outras mãos são de outros espíritos aos quais nós não guardamos, eu não posso dizer de quem sejam. E temos aqui o disco, que é amassado. Tá? Somente os espíritos poderiam fazer isso sem quebrarem. Pedras que foram transportadas até da Ásia. E temos aquela mãozinha dali que eu acho que é da esposa do seu Fonseca, Antônio do Fonseca. O seu Fonseca era um frequentador da casa? Ele é o frequentador e não é fundador, mas ele vem logo depois, é quem conseguiu esse terreno para que nós pudéssemos, vamos dizer, comprar. Àquela época com muita dificuldade. Nós estamos na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Estamos no Grupo Espírita Araci, que foi fundado há 52 anos pelo médium Peixotinho. Ao nosso lado, nós temos Luiz Alberto, que é o presidente atual da instituição. Luiz Alberto, nos fale um pouquinho sobre as atividades dessa instituição. Pois não. O nosso grupo, conforme você já falou, foi fundado em 25 de novembro de 1953. E ao longo desse tempo nós temos mantido as tradições do grupo, né, com as reuniões de estudos assistenciais no campo material, espiritual, com as nossas reuniões de desenvolvimento, preparando nossos médios, né, para as psicografias, psicofonias e efeitos físicos. Sendo que essa parte que era muito forte no seu início, graças justamente ao médium Peixotinho, Francisco Lins Peixoto, até por orientação da espiritualidade, não se necessita mais, nós não necessitamos mais da parte fenomênica, né? Então vimos desenvolvendo a parte de psicografia, que certamente é utilizada ainda para o nosso receituário, que vem nos acompanhando ao longo desse tempo, né? E a parte dos passes. Então, nossa casa vem mantido realmente as tradições e as características, né, que foram ideais pela sua fundação, inspirado, logicamente, pelo espírito de Araci. Nós estamos agora com a dona Ciana, que participou das reuniões de materialização e efeitos físicos do médium Peixotinho. Dona Ciana, como é que eram organizadas essas reuniões? Essas reuniões eram organizadas terças e sábados. Às terças-feiras atendiam aos doentes da casa e era também para desenvolvimento dos médios que ajudavam o seu Peixoto no sábado, entendeu? Cada um tinha o seu lugar determinado para que pudesse doar células que pudessem beneficiar o doente. Ou eu doava do coração, o meu vizinho doava para o rins, o outro doava para o fígado, e por aí vai. Então nós não podíamos faltar, porque nós éramos catalogados na espiritualidade como doadores.